de grupos, pós-graduada em psicologia e psicanálise, pós-graduada em abordagem transdisciplinares sistêmicas, também é empreendedora, coach, consteladora sistêmica, educadora sistêmica, consteladora empresarial, hipnoterapeuta e pós-graduanda em neurociências. Estamos aqui com a doutora Jaqueline Feltrin. Doutora Jaque, posso, no diminutivo, né? Posso chamar de Jaque? Sem a doutora. Sem o doutor, então ótimo. Jaque, seja muito bem-vinda ao nosso Sião Podcast. Temos a honra aqui de trazer você hoje para que a gente possa esclarecer a todo o nosso público, nossos telespectadores, assuntos relacionados à gestão, ligados aí à saúde mental e tecnologia. Então, na tarde de hoje, eu tenho certeza que todos os nossos telespectadores irão ter uma tarde proveitosa e de muito conteúdo. Elinho, está contigo, meu amigo. Gente, boa tarde. Obrigado a todos pela audiência. Jaqueline, obrigado por estar aqui conosco. Privilégio grande. Dia a dia de cartório, muita pressão, prazo, atendimento, pessoas, cumprimento de atos, não é? Às vezes muito rápidos, enfim. Todo mundo quer agilidade em cartório, todo mundo não quer perder tempo com o serviço do cartório, os clientes, eu falo, os usuários, e a gente percebe que existe uma pressão muito grande, não é? Então a gente está para falar aqui para vocês dessa convergência que existe entre tecnologia, gestão e bem-estar mental e emocional. E eu vou, como primeira pergunta, eu já vou passar aqui para a Jaqueline, num setor de tanta responsabilidade como o cartório, né, como é que existe essa relação entre saúde mental e desempenho dos colaboradores, desempenho organizacional? Então, primeiramente, né, muito obrigada pela oportunidade de a gente discutir isso, porque saúde mental, gestão, aonde me chamar, eu vou estar. Né? E agradeço muito a Mônica, que é uma parceira de vocês, que é titular do Cartório Machado Campos, e eu estou em Recife em função disso, de algumas atividades no cartório da Mônica, treinamento, justamente para cuidar das pessoas, e não é de hoje que ela faz isso, né? Desde 2010 a Mônica tem todo esse trabalho em gestão. Quero dizer para vocês que é uma alegria a gente poder ajudar os titulares. Eu tenho uma larga experiência em cartórios bem pequenininhos, cartórios bem grandes, e fiz uma mudança, uma guinada de rota, na verdade, quando entendi que gestão vai muito além de protocolos, ISOs, papéis, formulários. Isso é pequeno perto do que a gente pode entender como tudo que envolve realmente gestão. E pegando esse início, não existe negócio mais importante do que a própria vida. Vamos combinar? Que vocês têm uma empresa, tem um negócio aqui que cada vez cresce mais, a Sião e a equipe conhecia algumas pessoas aqui, né? Que esse é um negócio, mas o maior empreendimento é a própria vida. E aí quando você me pergunta e traz todo um relato de que as organizações, especificamente o extrajudicial, que é o foco de vocês, estão cada vez mais exigidos por todos os lados, desde legislações, quanto clientes, quanto equipe interna, como gerir e o que tem a ver saúde mental com isso. Se nós olharmos, o que a gente faz está ligado exatamente se a gente está saudável ou não, se a gente está bem ou não. E muitas vezes as pessoas querem controlar o dia, as atividades, a vida não há controle. E quando a gente olha para uma instituição com tantas demandas e tanta pressão, a gente percebe que se não tivermos um líder plenamente saudável, emocionalmente e mentalmente, que nada mais é do que essa pessoa conseguir olhar para si, conhecer as suas emoções e começar a gerenciar as suas emoções. Nós não temos uma equipe saudável. A gente pode ter todos os prêmios, resultados, ISOs, e te falo desta forma porque eu atendo assim, muitas pessoas que a empresa é top de linha, como a gente diz, na imagem, né? E isso hoje é uma coisa muito forte, que a gente precisa de uma nota social,
Ou seja, a nota social da roupa que eu estou vestindo, do relógio que eu tenho, do anel que está no dedo, do que você pensa sobre mim, o que eu estou aqui reverberando para as pessoas que nos ouvem agora. As pessoas são dependentes dessa nota social do tempo que a gente vive agora. As redes sociais, porque eu olho a vida lá e acho que aquela vida é melhor que a minha. Né? As pessoas são, é como se isso fosse o nosso mal do século. E isso não tem como, as pessoas vão ter, porque você está falando da sua instituição que é cartórios. Mas eu pergunto para você, a padaria da esquina não está passando a mesma coisa? Ou seja, não importa mais o tamanho da organização, não importa mais o que eu sirvo, porque nós estamos muito mais agitados do que estávamos antigamente. E aí, quando a gente olha para esse estado, né, ou para uma grande capital como Porto Alegre, Recife, São Paulo, Belo Horizonte, as pessoas estão correndo, as pessoas não estão parando. Então, como que você está uma vida, vivendo uma gincana, digamos assim, momento a momento, um dia após o outro, como você não vai ficar estressado quando você chega no cartório e as pessoas têm uma ideia ilusória que a gente bota o pé para dentro da empresa e quem a gente fica para o lado de fora, ou os problemas ficam para o lado de fora, e é um ledo engano. Então, não basta só protocolos, ISOs, formulários, requisitos, premiações, a vida dentro. E eu acredito muito que ser feliz dá resultado e dá lucro e é produtivo. Porque jamais uma pessoa, como nesse relato que você trouxe, desse preâmbulo que você faz, produza, seja feliz, viva bem, se não estiver emocionalmente bem, mentalmente bem. Eu tenho, na verdade, é uma visão empírica e não epistêmica, não é científica. Certo. Mas eu, claro, vou tirar essa dúvida com você agora. O ser humano, por natureza, ele é competitivo. Dá só um exemplo. A gente vai lá, compra um carro na concessionária. Eu comprei o carro, adquiri esse veículo. A partir do momento em que eu saio com esse carro de lá, eu já começo a observar quantos carros existem iguais aos meus e eu começo a perceber que existem muitos. Quando isso não ocorria, quando eu não tinha esse veículo, eu não tinha o desejo de tê-lo. Então o ser humano é competitivo por natureza. Isso não é talvez nenhum segredo. Talvez isso seja uma realidade prática. Minha pergunta é, dentro de uma realidade de cartório, onde também existe uma competição, existe uma competição exógena, uma competição externa, principalmente para os serviços de notas, né, que existe uma competição de fato, para quem é mais rápido, mais veloz, quem consegue entregar os documentos notariais de forma mais precisa, enfim. E existe uma competição interna dos colaboradores, que muitas vezes precisam demonstrar a cuidado do trabalho. Eu queria saber de você, da sua experiência, que já lida com cartórios há algum tempo, como pode ser tratado a saúde mental, na verdade, a saúde mental num ambiente tão competitivo? Vamos lá. Esse teu exemplo é muito, muito interessante, mas ele não está vinculado à competitividade, ele está vinculado a algo muito diferente disso. Está ligado a foco. No sentido de que a nossa mente tem a capacidade de focar em algo. Por exemplo, eu posso dizer assim, eu estou usando um anel de pedra branca. Agora você sabe que eu estou usando porque eu trouxe vocês para o anel. Então, imagine, esse carro é aquele carro que eu desejo, eu quero, então eu conquistei. Então, ou antes de conquistar, você sai na rua, você só enxerga o carro que você quer. Ou, por exemplo, uma mulher grávida, ela sai, ela só enxerga a coisa do bebê que ela está carregando. A mente é seletiva. Então, esse é o exemplo, ele não se encaixa na competitividade que você está trazendo. Mas vamos olhar para a tua questão dessa pergunta. Eu te pergunto, e volto a pergunta para você, já que nosso bate-papo aqui, né? Agora a gente vai trocar um pouquinho de lugar. Mas eu te pergunto, nos primórdios, lá quando a gente ainda era o homem das cavernas, você acha que o que fez com que a vida fosse preservada, a vida fosse cuidada e eu pudesse estar viva agora na sua frente e você vivo agora na minha frente? O que você acha mesmo que fez com que a vida pudesse chegar para mim e para você? Uma única coisa. Uma única coisa. Uma única coisa. Tu só tem uma opção. Vamos lá. Só uma única coisa. É uma só palavra? Uma só palavra. Tu me falou em competitividade, agora eu tô querendo que tu traga. Naquele tempo, naquela época, o que fez as pessoas sobreviverem para eu e você estar aqui agora? O Hélio está aqui agora. Eu acredito em descoberta. Descoberta. Hélio,
A única coisa que fez que a gente toda sobrevivesse para mim e você estar aqui, poder respirar e se alegrar com a vida que a gente tem, foi a cooperação. Não a competitividade. E aí é que está o pulo do gato. Hoje no nosso mundo não tem espaço para a competitividade. Se nós estivermos trabalhando como empresário, como empreendedor, e falo isso, sou empreendedora desde os meus 13 anos. Então, aprendi a vender com 13 anos, aprendi com os nãos, aprendi a ler e escrever com 3 anos. Então, a minha cabeça de estudo, eu gosto muito de estar descobrindo coisas novas, mas é esse relacionamento da gente cooperar para que a gente possa expandir em conhecimento, em amizade, em network, em aumentar os nossos dinheiros, nossos investimentos. É a cooperação que nos traz para isso. E aí, o homem, ele é um ser dotado e nascido para a sociedade. Para viver em grupo. Aí eu quero avançar nisso que você está trazendo. Lá na competitividade do cartório, vamos pegar exatamente o foco que você trouxe, ambiente de trabalho. Por que a competitividade? Que na verdade deveria haver cooperação, não só entre a equipe, mas entre os pares, e não uma competitividade, mas sim uma cooperação. Por quê? Quando a gente vê, vou te trazer aqui um exemplo, o que é um grupo? É um amontoado de gente que não sabe o que está fazendo lá. O que é um grupo? Por exemplo, ontem a gente estava num treinamento e tinha uma passeata, alguém fazendo uma manifestação por melhores salários. Isso lá a gente passou o dia inteiro com a Mônica lá em treinamento. Então tinha alguém lá com essas bandeirinhas gritando, querendo aumento de salário. Ali tem um grupo, um amontoado de gente. Mas um quer o aumento de salário para comprar algo, outro quer para o filho. Aquele grupo nem sabe porque está realmente ali. E não tem um objetivo comum. O grupo é isso, né? Nós precisamos avançar as organizações para tirar desse lugar, porque muitas vezes eles não têm uma identidade, que é o que você trouxe, de propósito. Se alguém não tem uma missão, um propósito, se os valores não estão alinhados, cada um vai fazer o que acha que é melhor naquele grupo. E aí vira, às vezes, por exemplo, se a gente pegar uma passeata, uma discussão política, um bando, todo mundo lá, mas muitas vezes as pessoas não têm nem se conhecem, se reúnem para aquele momento. Eu vejo organizações assim. Não tem equipes de verdade, porque uma equipe é muito mais. Ela vai vestir a camiseta, ela vai suar a camiseta, porque aquilo que você faz tem sentido. Aquilo que você faz tem sentido para os valores que aquela pessoa acredita. Então, antes da gente olhar por que as equipes estão competindo, nós deveríamos olhar como que esse cartório está caminhando, o que esse líder acredita, quais são os valores, qual é a missão, qual é o propósito. O que é inegociável para esse grupo de pessoas que se reúne. Isso, se eu perguntar para vocês, a maioria, talvez, vocês convivem bastante também, sabe? A maioria nem sabe o que está lá. E aí a vida vai virando a gincana, um dia após o outro. E aí, se ajuda ainda, algo importante para você, todas as pesquisas sobre pessoas, você sabia que o ambiente é o primeiro motivo para as pessoas ficarem ou irem? Não entendi, desculpa. Ficarem o quê? O ambiente de trabalho é o primeiro motivo que faz com que as pessoas fiquem na organização. Salário tem terceiro lugar nas pesquisas. Então, você pode pagar muito bem, se o ambiente for ruim, as pessoas vão embora. Vão para o vizinho do lado ganhando menos, mas se elas estiverem bem. Daí, como não olhar para as pessoas? E quem nos ouve aqui, né? Até 26 de maio, todo mundo tem que cuidar da saúde mental dos seus colaboradores, com as adequações da NR1, né? Então, ou seja, nesse sentido, se nós olharmos para a competitividade, nós temos que olhar, ela já é um efeito. Aliás, é um efeito, nós temos que olhar para uma causa. A causa é muito mais profunda do que o coleguinha que tem satisfeito com quem está do lado. A gente lendo até alguns escritores, Bauman, o filósofo Bourdieu, fala muito dessa realidade que já há alguns anos a gente enfrenta, um chama que é o período neuronial, depois do viral, ou seja, um problema neuronial. Bauman fala de relações líquidas, mas isso muito aplicado, coincidentemente, à evolução tecnológica. As pessoas vejo tanto quanto dispersas com o uso da tecnologia. Digamos até dispersa com relação a foco, a propósito, e olhar mais para si. Fica olhando mais para a tecnologia, mais para o que ela vai
colocar a nosso favor, e eu acho que termina se perdendo aí. Não à toa, o tema da saúde mental é um tema que tem se fortalecido cada vez mais a nível mundial, não é? Nós temos uma ISO a nível mundial, 45.003. E nesse processo, ou seja, como é que você vê, eu estou falando uma lógica da tecnologia, digamos, contrariando esse processo de saúde mental dos colaboradores de cartório, mas como é que você vê que a tecnologia pode ser utilizada a favor da saúde mental? Eu acho que a tecnologia é maravilhosa. Eu não poderia, por exemplo, se a gente fosse pensar, quando eu vou criar algo, e esse algo vai ter milhões de mortes, talvez a gente não optasse por esse objeto, essa criação. Talvez se a gente soubesse, não, nós não queremos isso. Assim foi a invenção do carro. Olha os índices de acidentes que a gente tem durante anos e de morte. Quando eu olho para isso restrito, mas veja o benefício que nos trouxe que a gente não anda mais de carroça. Né? Então a gente fica assim, eu vejo alguns empresários impactados com a IA, né? Com a inteligência artificial. Mas ela está em discussão desde do século XX, 1900 e... Me ajude aí, 50. Década de 50. Já falava da interação, né, do computador, da inteligência. É uma visão mais de machine learning, né, do aprendizado da máquina. Exatamente. A máquina conseguir replicar uma atividade humana. E eu acho isso fantástico. Porque o medo das pessoas é que nós vamos deixar isso sair de cena. Mas não existe isso. Até a era industrial, voltando àquela minha fala inicial, até a era industrial era ótimo eu pegar você, trazer para dentro e só faz a perna dessa cadeira. E você passaria 30 anos lá dentro da empresa e está tudo bem. Nós evoluímos e o mundo evolui e nós estamos passando por uma evolução muito grande agora. Que isso só não basta. É preciso além. Então, imagina, você com essa capacidade de ter a inteligência artificial ao seu favor, a tecnologia, você vai reduzir tempo, prazo, você vai ganhar muito mais tempo. Só que as pessoas, antes de ver o benefício, elas se afastam. Eu acho que tem um benefício educacional muito grande. Eu tenho grupos, eu atendo o Brasil inteiro, online, treinamento, faço hipnoterapia online, que hipnoterapia, esse processo, né, mais de desenvolvimento, ou seja, não seria possível onde eu moro. Eu moro onde eu moro por opção. Eu moro hoje num lugar com verde, com natureza, justamente porque é do que eu falo. Não poderia morar porque é o que eu falo, o que eu faço, o que eu acredito. Então, muitas vezes eu estou na minha horta, quando a internet, por exemplo, eu não posso trabalhar se não tiver internet em casa. Eu não posso trabalhar se meu WhatsApp não funcionar, porque hoje eu trabalho muito por aqui, pelo telefone, pela... Ou seja, não tem jeito. Eu posso me estressar, porque não temos, sair para tomar uma cervejinha, né? Você estava contando isso aí para tomar uma cervejinha, ou ir para minha horta, para minhas orquídeas, para minhas plantas. Saúde mental passa por isso, o nosso contato com a gente mesmo, o contato com a natureza, o estar conectado comigo. Porque do mesmo jeito que eu trouxe aquele exemplo do anel, talvez a gente muitas vezes passa o dia inteiro sem estar conectado com a gente. E o conectado é assim, sentir esse casaco que está em mim, sentir essa cadeira onde eu estou sentada, sentir o espaço que eu estou ocupando, sentir o som da minha respiração. É preciso para nível de sobrevivência da humanidade isso. Nós temos índice de suicídio crescendo cada vez mais entre 29 anos, entre os jovens de 29 anos, que nem iniciaram a vida. Então, nesse sentido, a IA pode nos aumentar tempo para que a gente possa fazer as coisas que realmente a gente gosta. A educação vai dar um salto, não tenho dúvida disso. Nós temos a questão da saúde. Quando que você imaginou que faria consulta teleremoto? E nós vivemos isso ali em função da pandemia, mas isso já estava mais do que atrasado, né, para chegar. Ou seja, tem muitos benefícios. Eu vejo só benefícios. Jaque, eu posso trazer um contraponto? Pode trazer. A despeito de discordar desse meu contraponto. Dentro desse cenário de competitividade que nós temos, olhando também um pouco mais atrás, quando Hobbes, no Leviatã, ele fala que o homo homini lupus. O homem é o lobo do próprio homem. Isso tem total sentido porque a necessidade de viver em sociedade é uma coisa que é evidente, é necessário. Mas o homem ele destrói o próprio homem. Diante desse cenário, vendo a possibilidade
da utilização da máquina, tirando a atividade humana. Eu acho que nem na sabedoria de Hobbes ele podia prever a possibilidade de uma máquina. Mas eu te pergunto, no teu contraponto, Sim. você acha mesmo que tem uma máquina que substitui a grandeza, a beleza de que sou eu, do que é você? Tem coisas que só eu vou dar conta de fazer, tem coisas que é só você que vai dar conta de fazer. Não vejo, acho que sim, que algumas profissões elas vão mudar a forma, na nossa forma adaptativa, cooperativa, mas não vejo que a gente não tenha espaço mais. Mas isso não traria uma certa pressão para o ambiente de trabalho, para a pessoa que está ali trabalhando? E talvez sinta uma certa concorrência que possa existir mesmo em relação à máquina. É isso que eu queria. Eu não vejo, minha opinião pessoal, né? A minha opinião pessoal e do que eu percebo. Isso só vai acontecer pelas próprias inseguranças internas, mentais, emocionais daquele colaborador. Porque, em tese, tem um leque de oportunidade ou não tem? Vocês que são da área? Demais de oportunidade. E hoje, em todas as áreas, aproveitando, eu sou gratíssima de viver nesse tempo. Eu amo viver nesse tempo. Embora eu seja avó, tá? Tu ficou meio aí, eu sou vó, sim. Mas eu amo viver nesse tempo, porque as facilidades que nós temos nesse tempo, nós não tínhamos há meio século atrás, gente. Então, nós nunca tivemos tanta... Uma das coisas que realmente, assim, eu acho que a gente tem que pensar, que nós não tivemos tanto acesso à informação, à tecnologia, mas nós estamos mais adoecidos. Isso é fato. Nós nunca tivemos... Hoje nós temos uma longevidade muito maior, mas muito adoecida. Porque a doença, a nova doença, a nova epidemia é mental e emocional. Então você está me dizendo, as pessoas vão ficar com medo de perder o seu lugar. Elas já tinham medo de perder o seu lugar. Elas já estavam ali sempre achando que você poderia tomar o meu lugar. Porque, de fato, a máquina tem que ser educada. Quem educa a máquina? Vai ter que... O ser humano. Não existe essa de nós perdermos e nunca mais. Posso estar redondamente enganada e daqui 30 anos nós vamos olhar essa live e dizer, nós só falamos bobagem lá, né? Mas, assim, a grandiosidade do ser humano é adaptativa. É isso que a gente falou, é cooperativa. Nesse processo todo, novas profissões vão surgir. Vou só trazer uma aqui para você, que está em voga e está muito bem paga. Se quiser me contratar, já fico por aqui, nem vou embora amanhã. Eu vou amanhã cedinho. Que é o CEO da felicidade. As organizações, porque elas precisam contrato e tem todo esse... Isso que eu não entendo muito, assim, que realmente não encaixa para mim, é que elas adoecem para pagar alguém para curar, entendeu? Eu não consigo entender, né? Mas hoje a gente tem um alto salário para que essa pessoa fique só para cuidar da felicidade da equipe, dos colaboradores. Ou seja, você precisa estar cuidando, porque essa pessoa já tinha isso. Talvez seja evidenciado, porque agora está mais escancarado. E aí eu vou trazer um exemplo que pode ficar mais claro o que eu estou dizendo. Quantas pessoas você conhece da época da pandemia que ficou depressivo, ficou ansioso, separou, mudou de cidade, trocou de emprego, sei lá o que aconteceu. E daí disse, foi por causa da pandemia. Claro que não foi por causa da pandemia. Foi porque a pandemia deu o start para aquela pessoa se olhar, parar, se perceber. Então, o foco é cuidar das pessoas em essência e não para americano ver. Hoje, Jaqueline, a gente abordando delegado, tabelião, administrador, pressão, muita tarefa, fiscalizar pelas corregedorias, super cauteloso em oferecer segurança jurídica lá nos atos, muita pressão de todos os lados. Para além das políticas, para além das iniciativas formais do cartório, uma liderança desse tipo, desse perfil, que a gente sabe muito bem as dificuldades que existem para ele no dia a dia. Como efetivamente ele pode fazer diferença real no cuidado mental com a equipe no dia a dia? Deixa eu só te dizer algo. E aí não se encaixa só nos titulares, mas vamos pensar um dentista, um advogado, até porque minha clientela não é só extrajudicial, né? Mas vamos pensar, faz uma faculdade inteira para aprender aquilo que faz, mas eu te pergunto, o que sabe da administração? O que aprendeu da administração? E aí, muitas vezes,
o que está por trás é esse titular que ficou anos estudando, passou num concurso, assume um cartório, mas de administração, de gestão, ele não sabe. Ele sabe da parte técnica, da parte jurídica. E a administração, meu amigo, serve para aquilo que eu iniciei aqui, é vida. Se você não souber administrar a sua vida, sua conta bancária não está em ordem, sua vida não tem ordem, sua casa não está organizada. E aí, para quem nos ouve, o seu guarda-roupa, ou sua casa, ou seja, a administração é tudo. Então, esse titular aí, para diminuir a pressão, ele tem que organizar a sua casa. E muitas vezes, para organizar a casa, o que a pessoa às vezes faz? Ela vai achando que ela vai poder organizar com essa casa, ao longo do tempo ela se organiza. Não, você precisa olhar e organizar. E a gestão vai passar sim. Qual é o processo, mas antes disso, qual é a missão? O que esse amontoado de gente está fazendo aqui? Como que a gente quer que nossos clientes nos vejam? Qual é o sonho que esse grupo tem aqui? A convivência, e já vou dizer, não basta fazer lá até porque tem uma lei, não sei se vocês sabem, que é específica do governo federal, que saiu em maio do ano passado, 14.800 e... é muito número, né? É 14.800 e alguma coisa. E falha a memória aqui, até eu tinha anotado para vocês. É uma lei, 14.831, que é de março de 2024. Sobre saúde mental. É do governo federal, e já está como lei, que vai certificar empresas promotoras de saúde mental. E aí, qualquer empresa, não só serventias, né? Por quê? Porque a saúde mental houve um crescimento e um aumento assim estrondoso. Para você ter uma ideia, aumentou 68% ano passado, de 2023 para 2024, chegando a quase 412 mil pessoas afastadas, o que levou 3 milhões de reais investidos em saúde. O PIB é atingido com a questão da saúde, né? As pessoas estão fora do trabalho, e mais ainda, desse percentual, 300 e tantos mil são mulheres. É assustador os números se a gente vai olhar para isso. Então, esse titular, ele tem que fazer que esse ambiente seja agradável. E não é só promovendo um lanche coletivo, um chopp no final do dia. Isso faz parte, mas é muito além disso. Que muitas vezes as pessoas acham que só isso resolve. Eu vou fazer uma conversa, precisa mais do que isso, entendeu? As pessoas precisam ser vistas, as pessoas precisam ser reconhecidas. Eliot Jacques é um psicólogo canadense, ele fez uma pesquisa muito longa, mais de 50 anos, e uma das coisas que ele sempre traz é que as pessoas não querem nem mais nem menos do que ser reconhecida naquilo que elas realmente são, naquilo que aquilo que a pessoa é. Se você dá uma tarefa para uma pessoa além da conta, que ela dá conta de fazer, ela vai se frustrar. Mas se você dá uma tarefa que eu posso fazer mais, eu estou fazendo menos, eu vou desmotivar. E muitas vezes você não coloca a pessoa certa no lugar certo, por quê? Porque o teu olhar não está nas pessoas. O teu olhar não está para olhar para você e perceber o que você pode, o que você não pode, o que você quer, o que você não quer, qual é o seu desejo. Vi alguém saindo daqui agora, né? Que é para uma prova, vocês perguntaram, prova de quê? Ou seja, você não tem que fazer isso como algo que é uma prática agora de eu querer me interessar para você. Isso tem que ser a cultura da organização. E nós já sabemos, cultura para se mudar a gente leva de 1 ano a 3 anos. Esse é o tempo. Qualquer coisa que você quer implantar é de 1 ano a 3 anos. Antes disso não existe dizer, a minha cultura lá é olhar para as pessoas. Você vai ter que fazer isso pelo menos 3 anos, para que isso seja efetivo. Então, para esse titular deixar esse lugar melhor, é uma série de coisas, não é uma coisa. Não estou falando em ter um departamentinho de RH. Então, acho que o recrutamento tem a ver também com isso. Total, total. Você tentar estabelecer ali uma conexão de que aquela relação ela tem uma possibilidade grande de funcionar. Existe um entendimento sobre o que a pessoa vai fazer, um alinhamento de expectativa. Mas a gente sabe que na correria, pelo menos... Exato. Exato. Ali, tu tá precisando de gente, tu pega o primeiro que vem. Vem aqui quem é que quer, bota. Exatamente. Não é? Então, só que as pessoas também não... Assim, ó, olhando para o líder não tem o conhecimento que você
pegar uma pessoa que não está adequada, em 3 meses você mandar embora, para depois contratar nova pessoa, o custo disso é muito mais alto do que ele perder tempo para contratar bem. E o contratar bem, só trazendo um exemplo, né? Dias atrás alguém contratou uma pessoa e depois descobriu que ela estava com um problema sério de ansiedade, que não estava dando conta de trabalhar. Daí aonde que foi o erro? Foi a pessoa na hora de contratação, foi na hora da seleção, porque na hora da seleção ela já tinha que ter percebido se a pessoa estava apta ou não. E daí você me dizer, é por causa do trabalho? Claro que não é. Nós já sabemos, a causa raiz da ansiedade é o medo. E aqui nós não temos espaço, né? Mas os meus seguidores lá no Instagram já sabem disso, eu falo muito disso. Essa ansiedade não começou agora com esse fato específico. Ela começou lá na vida intrauterina até os 7 anos. A causa maior da ansiedade é o medo. Ansiedade é o medo. Tudo está ligado a uma emoção, na verdade, né? Então, a ansiedade é o medo. A ansiedade é o medo. Ou seja, e a gente já sabe, né? Se eu andar por aqui com medo de ser assaltada, qual a chance que eu tenho de ser assaltada? Eu não preciso nem dizer, mas a pessoa que me olhar e estiver aqui esperando alguém para assaltar, ó, é aquele lá, né? Deixa eu só abrir parênteses aqui, já para falar um pouco com os nossos telespectadores. Primeiramente, agradecer a todos que estão assistindo nossa live de agora, nosso podcast. Também abrir a possibilidade de você fazer perguntas. A doutora Jaqueline aqui ao vivo. Sua pergunta será lida no podcast e ela responderá, logicamente, após o tempo que a gente definir aqui para as perguntas serem respondidas. Também queria que vocês seguissem a gente nas redes sociais, Sião Prives lá no Instagram, Sião.prives no Instagram, e aqui no YouTube, o nosso canal de Sião. Pode pesquisar pelo Google, canal de Sião, você vai lá, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações de todas as novidades no YouTube. E participe conosco, comentando, também curtindo esse vídeo, ou não curtindo, caso você não goste. É uma opção. Se você não gostar, dá um dislike. Mas eu tenho certeza que você está gostando do conteúdo. Estamos aqui para oferecer esse tipo de conteúdo para vocês. E aí pode fazer perguntas. Quando tiver um tempozinho ali, 10 minutos para a gente encerrar nosso podcast de hoje, a gente vai franquear a Jaque para ela responder essas perguntas. Elinho. Hélio, só também para os nossos telespectadores aí, tem um e-book sobre saúde mental que eu vou distribuir. Então, se alguém quiser, pode colocar lá, ou depois posso mandar um link. Eu vou me comprometer de enviar. É um básico sobre saúde mental. Vai receber o e-book quem comentar na nossa live de hoje. Eu quero o e-book. Ótimo. Aí coloca seu e-mail, você vai receber no seu e-mail, beleza. ok? Beleza. Eu mando vocês em caminho aí. Já pegando agora o gancho do João. Indicadores. Certo. Não é? Performance. Existe aquela coisa de cumprir a meta. Quantas escrituras, quantas procurações, o número da semana foi atendido, não foi. Como fazer com que esses não seja sofrido. Cálculos de indicadores, esses cálculos de performance não gerem ansiedade, não gerem prejuízo emocional? Ou seja, é possível. É possível. Como? Eu te digo assim, ó, quando as pessoas têm um intuito, eu amo indicadores, porque o indicador ele precisa ser realmente mensurável. Imagina alguém que trabalha 7 dias, 30 dias, 1 ano, e ele não tem nada para fazer diferente. As pessoas, todo ser humano, ele é desafiado por aquilo que é novo. A nossa mente gosta da novidade. Então, os indicadores não é o problema. Qual é o problema? É a postura com esse gerente, com esse gestor, com esse líder, com esse titular, com esse coordenador em relação aos indicadores. E já deixo mais claro isso. Tipo assim, eu já presenciei, é uma luta, às vezes a pessoa entender, né? O gestor estava lá com prazo, vamos pegar, o prazo de registro 4 dias. 4 dias, ponto 5. E ele queria que o prazo do registro fosse 3.9. Eu pergunto para você, 4.5 ou 3.9 vai fazer diferença? Não vai. Para o cliente, em tese, não vai. Mas para a equipe tem um malefício tremendo.
porque ela tem a noção de que ela tem que estar correndo sempre. Então, os indicadores, muitas vezes, não são adequados nessa sensibilidade de olhar para as pessoas. Mas esse meio termo, como é que administra esse meio termo? Esse devolve Esse equilíbrio, porque daí é discernimento de quem está à frente fazendo esse planejamento, olhando as metas, olhando o resultado. Porque a equipe que você colocou uma meta que ela dá conta de cumprir, e a gente sabe, meta não pode ser algo que já esteja sendo atingido. Tem que ser algo que eu quero atingir, que tem que me mobilizar para, que tem que me trazer força para. E todos nós gostamos disso, né? Mas a forma e a postura, se ela for como uma exigência, não que não tenha que ter controle, mas como uma punição, como algo que está em cima da pessoa, a pessoa não vai produzir, ela nem vai atingir isso. Então, a postura, a mesma coisa serve para os erros, por exemplo. Tem que monitorar erro? Claro que tem, mas o erro tem que estar internalizado como algo possível de melhoria. O erro nada mais é do que o feedback de algo que eu fiz, e não uma punição por algo que eu fiz. Quando isso é entendido, posso pegar outras coisas. O conflito, os conflitos que se gera, não vai me dizer que aqui não tem, senão nós vamos querer estudar esse case. Né? Os conflitos internos do fulano com o ciclano, do fulano com o seu líder. Esses conflitos internos, nós entendemos que os conflitos são coisas ruins, péssimas. E na verdade não é, porque se eu tiver um conflito com você, desse conflito vai trazer uma terceira coisa que a gente nem está vendo. Então os conflitos são salutares. Se numa organização, lembra da cultura? O erro for aceitável, os conflitos forem ótimos, as metas atingidas ou não atingidas, ela é meramente o feedback do nosso resultado, é muito leve. A dificuldade é que, assim, a pressão em cima para que eu reduza a cada mês esses indicadores que lá no fundo, lá para o cliente, lá no final não faz diferença. Então, eu pergunto para você, a gente olha primeiro para quem? Para os clientes ou para a equipe interna? Para eu responder? Pode ser, nós estamos conversando, se tu se sentir à vontade. Eu particularmente olharia inicialmente para a minha equipe interna. Perfeito. Por a tua equipe interna satisfeita, eu consigo atender meu cliente. Está atendendo teu cliente. Então, é naquilo que eu disse assim, ó, eu acredito muito, felicidade traz produtividade. Felicidade traz dinheiro, traz riqueza, traz poder. Então, tudo que as pessoas estão correndo atrás de forma equivocada. Por quê? Porque se as pessoas internas estiverem bem, estiverem tranquila, aquilo que eu disse, uma mãe não vem trabalhar tranquila se o filho está doente. Ela não consegue. Olha, vou dizer uma coisa assim, aqui no Sião, o nosso público não vai ver, mas temos aqui Mari, que está aqui no controle, ela está dando um sorriso, sorri aí, Mari, tá vendo? Feliz, trabalhando feliz. Exatamente. Esse é o grande objetivo. Mas deixa eu só trazer um pouco mais. A gente falou, isso aí tá claro para mim. Existe um problema que precisa ser resolvido. Saúde mental dentro de corporação, qualquer organização, um problema que precisa ser resolvido. A nível mundial e no nosso país também. As soluções. Eu queria que você trouxesse pra gente casos práticos, ou que você viu, ou que você implementou, de boas práticas que melhoraram o ambiente de trabalho e trouxeram, digamos assim, uma dinâmica diferente, né? E que talvez fique visível tanto para a equipe interna quanto para pessoas externas ao cartório ou à corporação. Eu queria que você trouxesse para a gente essa tua experiência prática. Complementando, cultura tem uma relação com o bem-estar emocional, não é? Total. Ou seja, complementando o que ele falou, o que é que a gente pode fazer para implementar uma boa cultura? Ok, então vamos lá. Primeira coisa é você ter... Sempre a direção vai ser do líder. Aí nesse caso são vocês, na minha empresa que é a Viva, sou eu, né? Então... Pode fazer o merchan. Qual é a página do seu Instagram? É Jaqueline, @ Jaqueline P. Feltrin Oficial. Olha aí, e a minha empresa... Jaqueline P. Feltrin Oficial. Oficial. E vou dizer, né? Viva, ele vem do sânscrito. E significa casamento. Ato de casar-se. Então, a empresa, ela carrega isso. Ela quer relações afetivas, quer relações duradouras, quer relações de parceria, de companheirismo. Essa é a proposta da Viva. Para trazer mais vida para a vida das pessoas. É isso que a gente faz.
E é sobre isso que a gente olha, assim, como trazer uma cultura? É trazer a cultura sobre isso mesmo. Isso que eu te disse faz parte da minha cultura. Eu não posso fazer algo, por exemplo, que não tenha o enfoque dessa relação nessa proporção. Então, cultura, qual é a sua cultura? Sua missão, seu propósito, seus valores inegociáveis. Não dá para a gente fazer e falar, por exemplo, eu atendo alguns empresários, eles chegam para mim lá destroçados, altos CEOs, tá? Que, não estou satisfeito, mas a minha família é muito importante para mim, mas eu gostaria mais, o meu trabalho, não estou satisfeito com o trabalho, mas a minha família é muito importante para mim. Mas ele nem olha para a família. Então a família não é muito importante, porque o trabalho está acima da família. Quando eu falo em valores, é sobre isso. Se o seu valor é a sua família, ela tem que ser em prioridade. Óbvio que o correto da nossa prioridade é assim. Qual a prioridade? Sou eu mesma? Porque se eu não estou bem, ninguém mais pode estar em roda. Então a prioridade é da gente cuidar da gente mesmo. Que inclusive é um mandamento, né? Ame o próximo como a ti mesmo. Mas é amar o outro como tu está se amando. O que a gente está vendo nesse mundo, nesse tempo, é eu fazer tudo por você sem fazer nada por mim. Parece que virou uma coisa glamurosa. Eu me sacrifico por você. Eu me sacrifico por você. E isso tem nos adoecido. Então a cultura se faz a partir disso, que é da cabeça do líder. Porque primeira coisa é o que eu faço, o que eu quero. Eu tenho o objetivo de transformar a vida das pessoas. A Viva faz isso. Então aqui, assim, qual é o objetivo? É a segurança, né? É a governança, é a proteção. Esse é o objetivo. Quando você tem clareza, tem a sua missão clara, seu planejamento claro, a sua meta, o objetivo de crescimento, você vai agregar pessoas, e aqui eu não estou falando só do processo seletivo, porque nós estamos reverberando coisas. Todo momento, se eu ficar aqui de braço cruzado para vocês, eu estou deixando claro que eu não quero muita intimidade com esse negócio aqui. Quando eu estou assim, eu estou aberto para o que vocês quiserem, sem muita preocupação do que a gente está. Ou seja, eu abro. Então tem coisas que são faladas diretamente no nosso subconsciente que não precisa ser dita. E é isso que muitas vezes os líderes não compreendem. Que não é só o que é dito, mas também o que não é dito é importante nessa construção da cultura. Então a cultura tem que ser real, tem que ser verdadeira, não dá para fazer de conta. E quando você tem clara essa cultura, as pessoas que estão ali se agregam e aquelas que não são se afastam. Isso é automático. Não precisa de esforço para isso. Quem for agregado, senão se afasta. Peguei 5 horas com essa conversa. Pois é. Tá, mas para, que eu vou te responder. Tem uma pergunta Tem aqui. casos práticos. Tem várias perguntas aqui, vários espectadores aqui. Então deixa eu te fazer. Saudando você. Não, eu vou te responder. Então vamos lá. Casos práticos. Mais do que casos práticos. Eu vou trazer algumas coisas, Hélio, que possa ajudar quem nos ouve a praticar, a fazer, a começar a mexer nas suas organizações, de modo que a Viva possa chegar transformando esses lugares também. Então vamos lá. Primeira coisa é fazer um mapeamento. Mapeamento das pessoas, quem são, quem corre mais risco. Quem corre mais risco dessa saúde mental? Quem está no balcão ou quem está examinando o documento? Quem está mais vulnerável? Esse é o passo 1. Mapear. Eu preciso mapear a organização. Ok. Mapear a vulnerabilidade. Vulnerabilidade. E daí eu posso, nessa vulnerabilidade, tu me pressionou agora com 12 minutos. O problema é teu que tu só tem 12 minutos. Fique à vontade. O problema é seu que você só tem 12 minutos. A gente pode elastecer um pouco mais o podcast. Bora lá então. Primeira coisa é você fazer esse mapeamento. Então tu identifica o lugar se tem risco, se esse lugar ele tem incidência, se ela é baixa, se ela é alta, se ela é média. Vamos pegar a nossa colega que está aqui, nos auxiliando no podcast, a Mari. Então esse posto que a Mari está aqui agora, qual é o índice é alto, é baixo dela ter algum problema de dificuldade aqui? Ela tem algum efeito de ser atingida por uma pessoa fora da organização? Ela tem pelas redes sociais ou pelo Instagram que ela está mexendo, o quanto isso pode... Por quê? Digamos que ela está ali e receba alguma coisa negativa, crítica negativa em relação a nós, o que está acontecendo, ou a empresa. Se ela não estiver emocionalmente bem, isso vai afetar completamente ela. Sabe aquela história de a gente ficar fritando na cama? Vai acontecer isso com ela à noite, porque ela não vai administrar o que está recebendo ali. Então a gente acha que esses riscos estão muito longe, mas eles estão mais perto do que a gente imagina. Então, às vezes, acontece lá na empresa que alguém falou um pouco mais alto e a pessoa se melindrou demais e ficou lá triste, chorando no banheiro. Ou seja, foi o que a pessoa falou ou foi o que ela já estava trazendo e que não foi percebido. Uma carga emocional já trazida, né? Exatamente. Então, primeira coisa, mapear. E daí tu pode olhar.
o João, o Pedro, a Maria e fazer esse levantamento. Isso você pode fazer com um profissional, você mesmo internamente conseguir fazer com uma estrutura aí. Segundo ponto, Mari, pode me alcançar água, por favor? Segundo ponto, você pode fazer uma pesquisa para levantar das próprias pessoas as percepções. Isso é muito importante, por quê? Porque nessa pesquisa, que pode ser interna ou pode ser externa, mas geralmente as pessoas nem sabem o que vão perguntar, então pode me chamar que eu ajudo. O Hélio deu risada, que esse dia nós estávamos saindo aquele falando, né? Até porque... Até porque... Esqueci de colocar no modo avião. Até porque o que a gente faz é muito bom. Eu não posso deixar de vender o que eu faço, porque é excelente o que eu faço, de altíssima qualidade e transforma vidas. E convido quem não sabe, olhar lá no Instagram tantos depoimentos dessa transformação, de olhar mesmo para a vida. Meu grande objetivo é que as pessoas voltem a olhar para a vida e não só sobrevivam. Porque se nós olharmos hoje, as pessoas só sobrevivem. Segundo ponto, então, essa pesquisa, obrigada, essa pesquisa, ela deve mapear as percepções da própria pessoa, da Jaque, do Hélio, do John, porque são diferentes e vão ser diferentes a partir daquilo que essa pessoa está vivenciando no seu ambiente de trabalho. E aí sim, aí às vezes vai vir, não gosta do líder, me sinto pressionado, a meta é muito difícil, quando tem conflitos na reunião não fico bem, então vai vir uma série de coisas, porque a gente não precisa fazer identificado, porque não é o que importa. Não importa saber de quem, importa saber sobre o ambiente. E após isso, a gente vai fazer sim as ações para reduzir o risco dessas coisas internas. Que ações são essas? Eu estou curioso. Mas vamos assinar um contrato e a gente já vai. É pelo menos 3. Claro que eu vou dar. Uma das coisas. Um workshop para falar sobre saúde mental com toda a equipe. Aqui a gente podia fazer um para falar sobre o modelo da mente, que ninguém nem sabe como é que a sua própria mente funciona. Se eu não sei as regras da minha mente, só trazer aqui, se eu não sei as regras que ela utiliza para eu poder viver melhor, eu vou perder o jogo sempre. Uma das regras da mente, tudo que eu espero tende a acontecer, ponto. Daí eu posso fazer um podcast só sobre isso, não vou entrar, mas para você entender, isso é real para sua mente, é científico. Tudo que eu espero tende a acontecer. Daí eu pergunto para quem nos ouve hoje, o que esperar do dia de hoje? Se tu esperar isso, vai acontecer isso. Se tu esperar aquilo, vai acontecer aquilo. A criação é sua, não é fora. Então, um workshop sobre saúde mental. Beleza. Uma prática de leitura de livros que nos ajude a autoconhecimento. Ontem mesmo, nós fizemos um trabalho, eu deixei uma lista de alguns livros. Vocês podem ler os livros, trocarem os livros. Como que a gente pode fazer isso? A gente aqui lê os livros, depois a gente faz uma reunião, debate, faz um workshop sobre esses livros, traz a aplicação daquilo lá, aplicado aqui dentro, traz para o ambiente de trabalho, coloca em prática. Terceira dica, desligar todas as coisas tecnológicas e passar um dia inteiro com o grupo fazendo uma atividade lá no meio do mato, lá do futebol, seja lá o que for, pode ser o futebol, pode ser a canoagem, pode ser andar de bicicleta, mas que tem uma atividade em que aquilo não é trabalho, aquilo é convivência. Quanto mais as pessoas conviverem, mais elas ficam felizes. Porque eu pergunto, quantas horas tu passa nesse lugar? 8, 9, às vezes 10. Convivência é uma convivência para além da relação do trabalho. Mas que seja institucionalizada. Entendi. Digamos assim, por exemplo, lá, vou trazer de novo a minha maravilhosa, linda, incrível titular, que é a Mônica, né? E aqui a Mônica é fora da caixa, fora do quadrado. E por isso que eu estou atendendo a Mônica, né? Por isso que eu atendo Machado Campos, mas onde a gente fez um trabalho sobre autoconhecimento. As pessoas... Aliás, um forte abraço para a Mônica. A Mônica é maravilhosa. Aí, agradecemos esse encontro, né? Nós fizemos esse trabalho para ajudar as pessoas a se autoconhecer. Porque quanto mais as pessoas se autoconhecer, mais fácil é liderar. Mais fácil é você conduzir uma equipe. Porque a distância que eu tenho de você é a distância que eu tenho de mim mesma. O que isso quer dizer? Que quanto mais eu me conheço, não precisa que tu me diga nada, eu já te conheço antes de tu dizer. Percebe? Então você, aqueles problemas de seleção, os problemas dos conflitos, os problemas das metas, tu já vai saber, mesmo sem precisar alguém dizer. Mas o que nós queremos fazer? Nós queremos fazer muitas vezes mais papéis, mais
metas, mas a gente corre a trazer coisas e não olha o essencial. Perfeito. O essencial é simples. O essencial é simples. Então, se a gente conseguir nas nossas organizações fazer o essencial bem feito, nós teremos mais vida. E quando eu falo isso é real. Eu falo a sobrevivência da humanidade. Nós temos índice hoje que as pessoas não querem mais ter filhos. Você acha que isso é vida? Isso é prejudicial. Prejudicial. Então, quando eu trago esse olhar, é para olhar a pessoa na sua inteireza. Se nós não tivermos inteiros aonde a gente está, não tem jeito. E aqui algo, né, que talvez alguém nos escute e diz, mas eu não tenho problema emocional, eu não tenho problema mental, eu não tenho... Não ter diagnóstico psiquiatra, minha gente, não significa ter saúde mental. Se liga aí, né? Mas é muito além disso. É muito além disso. Então, eu acredito assim que a gente vive um tempo espetacular. Acredito em empresas com alma, acredito em empresas com propósito, acredito em empresas de verdade. Aliás, esse ano é o ano de todas as coisas ocultas virem, né? Todo mundo tá falando sobre isso. No sentido assim de que não dá mais pra gente fazer de conta que eu faço qualidade, que eu faço gestão, que eu me importo com as pessoas e ter gente adoecidas, ansiosas, depressiva, burnout. Um dado importante, né? Os índices, mesmo com esse aumento da questão mental, o índice de casos de burnout no ano passado foi de 4.000 casos. Tá equivocadíssimo, é muito mais do que isso. Só que é algo muito silencioso que as pessoas não conseguem, médicos ainda não conseguem dar um diagnóstico preciso, né? Então, a gente sabe que é muito maior esse índice de 4.000 pessoas. Respondi a sua pergunta? 3 dicas aí que você já pode aplicar. 3 dicas e o workshop a gente já pode, que é a terceira dica, né? O workshop a gente já pode implementar aqui também. Tudo A bem. canoagem aqui em Recife a gente já faz de forma costumeira. Sim. Basta chover uma hora, Tu já a tá... gente precisa praticar o exercício da canoagem. Mas assim, ó, deixa eu dizer, todas as atividades que você fizer em grupo, você está desenvolvendo a conexão das pessoas, o espírito de grupo. Você, se for um líder atento, você fica lá identificando quem teve liderança naquele ponto, quem foi o complicador, porque os papéis se escancaram. Quem foi a pessoa que foi rápido para agilizar o que tinha que ser agilizado, quem que se adiantou, foi proativo, fez antes do solicitado. Um bom líder está atento a isso. Só que muitas vezes o líder acha que ele tem que ficar executando, e daí ferrou tudo. Quando o líder vai para execução, a equipe fica sem direção. Porque, digamos assim, imagina um trem, o carro-chefe, quem puxa os vagões, precisa estar na sua função. Então, quando a gente tem um líder que precisa estar não no operacional, perfeito, da empresa, perfeito, para pensar a empresa na ação da empresa. Eu nem diria estratégico, porque até chegou a estratégico tem muito caminho para andar. Eu diria assim que o líder, na verdade, ele tem que estar com esse olhar sistêmico, que significa olhar o todo e não olhar o particular, o pequeno, né? Porque até chegar ao nível estratégico, às vezes ele tem que passar por esse caminho desse olhar sistêmico para depois chegar ao estratégico. Então, muitas vezes, e nós sabemos, no Brasil, o empreendedorismo não surge por opção, surge por necessidade. E por isso que as empresas não duram 5 anos. Isso. Jaque, muito legal. Temos vários telespectadores aqui, alguns a cumprimentando. Eu vou fazer a leitura aqui das pessoas que nos mandaram mensagem. Luciana Santos, Jaque, minha amiga querida, maravilhosa. Mônica Campos, muito conhecimento. Mariana Lima, tema muito atual e enriquecedor. Mônica, nosso cartório em 2010 só teve acesso à consultoria da Jaqueline na época. Empresa no Rio Grande do Sul, porque já prestava seu serviço online. E aí eu não sei o que ela colocou aqui, não deu para complementar. Mas era como se você já prestasse online. Já Na verdade, sim, a Mônica, ela em 2010, a gente fez um evento presencial e depois ela foi atendida online. E aí, por exemplo, assim, naquela época nem se falava das plataformas, né? Sim. Era muito difícil. E tinha o entendimento de que online perderia-se a qualidade. E, na verdade, é padrão mental. Se a gente acreditar, a gente coloca um limitador, né? E a Mônica, como eu disse, ela sempre olha fora da caixa. Quando propôs isso, ela estou dentro.
E tô dentro e tá aí até hoje, né? Eu vou ler todos os comentários, eu acho que aqui tem 2 perguntas apenas. Eu leio todos e faço as 2 perguntas para você já respondê-las. A Luciana Santos fez a primeira pergunta, diz: Jaque, o que você acha de as empresas criarem espaço de meditação e relaxamento? Eu vou só ler o resto para poder a gente seguir rápido. Luciana Santos também fez um comentário aqui. Michele Chaves, boa tarde. Viviane Locatelli, oi Jaque, grande abraço. Sônia Graça, grande abraço amiga, excelente conteúdo. Trabalhando com leveza exige fazer o que gosta com liberdade, para o exercício profissional com competência e espaço para conectar-se consigo e com a equipe. Esse foi o comentário de Sônia Graça. VDM, valor da mente. Forte abraço para todos os que estão no podcast Sião. Já tive muita ansiedade quando montei um negócio de prestação de serviços. Ah, esse é João. Grande abraço, João. Então, Jaque, na verdade só tem uma pergunta, eu vou repeti-la, que é o da Luciana. Não precisa? Ótimo, perfeito. Olha que coisa mais legal, e eu não posso deixar de citar a minha doutora maravilhosa. Em 2010, 11, aí, quando a gente começou, a Mônica tinha uma sala justamente em meditação, porque a gente já tinha proposto isso para as pessoas. E hoje ela está no outro local, está indo em construção, mas a sala está desmontada, mas ela vai retomar. E o porquê que a meditação é tão importante? Como a respiração. Meditação, respiração, auto-hipnose, tudo isso são mecanismos que traz a minha centralidade, a minha passividade, a tranquilidade interna, porque não é o fora que nos desmobiliza, é dentro que nos desestabiliza. E o porquê que isso é tão importante? Porque para nós, quanto mais tranquilos, respirando, em paz, nós mandamos para essa mente reptiliana, que é a mente mais primitiva, que tá tudo bem. Tipo assim, tá seguro eu estar aqui. Por exemplo, tem um microfone na frente, mas tá seguro eu estar aqui. Tá seguro eu estar com pessoas que eu não conheço nesse momento. Tá tudo bem. Então, o meu corpo ele consegue ficar relaxado, centrado, pacífico, e eu fico bem. Se eu me sinto acuado, o que acontece? Eu vou para luta e fuga e aciono todo esse medo, esse estresse que faz com que a gente adoeça, que faz com que a gente entre nesses caminhos que a gente não quer entrar. Então, o único jeito da gente cuidar da gente tem esse mecanismo. É maravilhoso. Imagina ter um lugar, um espaço para as pessoas meditarem. E a gente acha que a gente tem que ficar meditando, que nem o povo lá, né? No Himalaias, horas, dias. Se nós fizermos respirações, hoje tem várias técnicas, não vou poder ensinar aqui, né? Felizmente. Mas tem várias técnicas de respirações que é inclusive para a gente alinhar lado direito, lado esquerdo, para a gente melhorar a nossa cognição, para a gente melhorar a atenção, para melhorar a capacidade de percepção. Ou seja, tem várias técnicas. E se qualquer um que está nos ouvindo agora, nesse momento, nesse exato momento, a pessoa parar e fazer 4 ou 5 respirações. Respiração não é soprar nem fungar. Respiração é não obstruir o ar que entra e o ar que sai. E deixar 3 ou 4, ela vai ver efeitos imediatos bioquímicos no seu corpo. Então, todo o estresse, todo o agitamento, ele da igual forma vai disparar bioquimicamente o hormônio do estresse, que é o que a gente já sabe que causa doença. Por quê? Porque a doença, antes de se instalar no corpo físico, já se instalou em vários níveis aí em nós. Não sei se eu respondi. Perfeitamente. Bora fazer uma sala aqui na Sião. Vamos sim, vamos sim. Eu acho até interessante, Aline, esse conteúdo. Bom, assim, a gente tem um local de meditação aqui que é de frente pro Rio Cabana. de frente pro Rio Cabana. Exatamente. Então, Outra coisa. Nossos telespectadores não vão poder ver, obviamente, isso agora. Mas a gente pode postar algumas fotos depois no Mas Instagram. esses momentos assim, que a pessoa possa ter paradas é salutar. De desconexão. De desligamento total. Imagina se a pessoa pode parar. Descompressão. Essa palavra. Porque parece que aqui é uma desgraça que eu tenho que ir pro... Ah, sei lá. É um lugar... É o nosso lugar de relax, qualquer negócio, põe outro nome aí. Mas imagina, se eu tô assim agora e posso... Eu, por exemplo, que eu disse, eu tenho privilégio, né?
Eu fecho meu notebook, dou umas voltas, ando de pé descalço, às vezes vou lá dar umas ordens para jardineiro, às vezes vou lá olhar minhas plantas. Ou seja, eu faço porque eu tenho esse espaço. Mas você tem aqui, ou seja, qualquer lugar pode ter. E aqui a gente não está falando em espaço, a gente está falando onde a pessoa possa fazer isso. E aí, se não tem, a pessoa pode ir no banheiro e fazer isso. Nós, às vezes, romantizamos mais. Não, aqui não dá por isso, aqui não dá. Não, tem várias soluções. Quando se quer fazer, a gente acha a solução. Eu tenho um professor maravilhoso que ele me diz: para cada problema tem no mínimo 10 soluções. Dá um jeito de encontrar. Ou seja, imagina, para cada coisa que você quer fazer tem 10 soluções, você vai achar uma que caiba no seu, né? Na sua estrutura, na sua organização. Eu pergunto para vocês, se a gente olhar, tem empresas muito maiores do que a doutora Mônica lá no cartório, que não tem, por exemplo, momentos como esse, ou um treinamento como esse. Porque é caro investir nas pessoas. Mais caro é não cuidar das pessoas. Que legal. Mais caro é não cuidar das pessoas. Gostei. Agradecer. Estamos caminhando agora para os nossos instantes finais. Agradecer a você por honrar esse convite, que veio do Sul. Olha aí que privilégio, recebendo aqui, já que ela veio fazer esse podcast conosco, trazendo um grande conteúdo, que é a saúde mental. Trabalhamos especificamente em relação a cartórios, porque é justamente onde nós hoje atuamos, prestando serviços para os cartórios. Mas agradecer a você, agradecer ao nosso público também que está nos assistindo. Mais uma vez, sem querer ser muito repetitivo, mas siga-nos em nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal para poder receber todo o conteúdo do Sião. Elinho? Bem, né? Sim, o e-book. Só lembrando, tá, gente? Comenta aí, coloca um comentário. Eu quero o e-book. E coloca seu e-mail, já que vai disponibilizar para o Sião o e-book. Nós iremos enviar para você o e-book que ela irá disponibilizar. Bom, saia com mais vida. Depois Viva, mais vida! Mais vida. Acho que foi a expressão que realmente ficou na minha mente. É um olhar que a gente realmente precisa ter com muita cautela e muito carinho, que é a nossa saúde mental, o nosso bem-estar emocional. Isso equaliza tudo, né? Isso vale a vida. Nenhum negócio vale a vida. Perfeito. Então, assim, eu só tenho a agradecer, sabe? Tranquilo, inclusive, calmo, depois de ouvir você, Jaqueline, falando sobre esse tema. Chamo a todos para o próximo podcast, vocês serão comunicados. Obrigado a presença. Mas para encerrar, Jaqueline, você tem um tempo agora para fazer esse encerramento brilhante para a gente. Quero agradecer muito, fico muito grata, honrada de estar aqui, né? E como eu digo para vocês, eu nunca acho que as coisas são por acaso. Acho que a gente está exatamente onde deveria estar. Então eu espero que tenha ajudado quem está do outro lado, porque é exatamente isso que eu acredito. Nada vale, né? Nem o negócio, nem o dinheiro, nem o sucesso. O que vale mesmo é a nossa vida, que tem que ser bem vivida. Porque quando a gente olhar lá na frente, a gente vai olhar com alegria tudo aquilo que a gente passou. Então, se pode ficar algo para você que nos ouve agora, eu quero convidar vocês a viverem de verdade e não só sobreviverem. Porque a vida é muito mais do que sobrevivência. Muito obrigada. Maravilha. Obrigado, Jaque. Tchau, gente. Tchau, gente. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.